Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam estar presentes nos corações dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu convido, antes de qualquer outra coisa, aos meus irmãos a se unirem comigo em oração. Amém? Antes de iniciarmos esse momento aqui de pregação da palavra do Senhor. Pai, nós bem sabemos quem Tu és, porque todas as semanas, ó Pai, nós viemos aqui ouvir a Tua voz, saber mais de Ti, saber mais da Tua vontade sobre nossas vidas, saber, Senhor, do Teu glorioso, santíssimo, perfeito, infinito, Senhor, caráter. Glória a Deus. O Senhor sabe da nossa limitação. O Senhor sabe que nós somos radicalmente opostos a Ti, ó Deus. Somos limitados, somos imperfeitos e nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, Pai, o meu pedido é que nessa noite o Senhor prepare os nossos corações para a Tua palavra, para aprender mais de Ti. Prepare os nossos corações de modo que nós nos interessemos pelo Senhor, pelos Teus assuntos, pela Tua vontade, pelos Teus atos na história que foram registrados aqui nas Tuas sagradas Escrituras. E que nessa noite, Senhor, apesar deste canal aqui imperfeito, apesar, Senhor, deste Teu servo pecador, o Senhor me use para edificação, manutenção, desenvolvimento do Teu povo e meu próprio Deus, parte do Teu povo, em nome de Jesus, no nome santo dele, é que nós cremos que o Senhor está nos ouvindo e que o Senhor nos responderá, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Bem, como os irmãos estão lembrados, quarta-feira passada foi o término ou a conclusão da primeira carta aos Tessalonicenses. Quem está lembrado diz amém. Amém. Glória a Deus, a igreja está ligada. E hoje é o início, é a introdução da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu peço aos irmãos, eu já pedi a Deus em oração, agora eu quero dirigir minha palavra aos irmãos, que se interessem, certo? Apesar de mim, pode em alguns momentos ficar chato por ser uma introdução, por parecer mais um estudo, mas eu peço que tenham paciência, se interessem, escutem, prestem bastante atenção, porque dessas palavras aqui, nós iremos precisar lembrá-las, porque elas vão percorrer toda a exposição da segunda carta aos Tessalonicenses. Amém? Glória a Deus. A Bíblia está aberta aí em 2 Tessalonicenses. Glória a Deus, aleluia. E nós não iremos ler a carta inteira de 2 Tessalonicenses, certo? Eu quero falar algumas palavras antes de entrar aqui na introdução propriamente dita da carta aos Tessalonicenses. Eu quero que você use a sua mente fértil, essa mente aí aguçada de pensamentos, de formar imagens, essa mente que você carrega ela o dia todo e no fim da noite tem aquele sonho maravilhoso. Eu quero que você utilize-se agora desse poder da sua mente de imaginação. E eu quero que você imagine por um instante uma comunidade, certo? Uma comunidade inteira. E detalhe, imagine também que essa comunidade não trabalha. Essa comunidade não é ocupada com nada. E essa comunidade vive de ir na casa uns dos outros. Tenta imaginar aí na sua cabeça a cena. Uma comunidade inteira de irmãos, de pessoas que não tem ocupação, que não tem um trabalho e que vive
de ir na casa dos outros. Já pensou? O dia tem 24 horas. Aí 24 horas indo na casa uns dos outros. Eu não sei você, mas quando eu chego a imaginar uma situação desse tipo, me dá calafrios. Não dá não em você? 24 horas, pessoas que não trabalham, pessoas que não têm ocupação, vivem de ir na casa uns dos outros. Mas, talvez você me pergunte, mas isso não é uma coisa boa? Um monte de crente na casa um do outro e tal ali, toda hora, todo momento, não é uma coisa boa? E ainda, Flávio, da forma que você está falando aí, cristãos que não trabalham, uma comunidade de irmãos na fé em Cristo Jesus, que não trabalham e que vive de ir na casa uns dos outros, parece que você está pintando aí Atos 2, 42 ao 47. Lembra do texto? E tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina dos apóstolos, partiam pão nas casas, e todo mundo alegre, contava com a alegria de todo o povo, com a simpatia, não era? Parece que você está pintando aí essa imagem, não é uma coisa boa, Flávio? Muito bem. A resposta a essas possíveis perguntas que surgem, ou que estão surgindo, é um estrondoso não. Não. Não é uma coisa boa. Certo? Não é uma coisa boa. E não tem absolutamente nada a ver com Atos 2, 42 ao 47. Por 3 razões. A primeira, Deus nos fez para vivermos uma vida de manutenção, contribuição e progresso para com a criação. E isso se chama trabalho. Deus nos fez para o trabalho. O trabalho está dentro do DNA do ser humano. Você sabia disso? Assim como nós somos imagem e semelhança de Deus, também está existe em nós, nessa imagem e semelhança, parte dela, o trabalho. Deus trabalhou, não é? 6 dias, descansou. Então, em primeiro lugar, não é legal porque Deus nos fez para vivermos uma vida de manutenção, contribuição e progresso da criação, e isso se chama trabalho. O trabalho não é uma maldição, como alguns pensam, e sim um projeto de Deus. Se você quiser anotar o que eu acabei de falar, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, certo? Gênesis capítulo 2, versículo 5, versículo 8, versículo 15 e versículo de número 20. Segunda razão, porque não é uma coisa boa essa imagem dessa comunidade que não trabalha e que vive de ir na casa uns dos outros. O Senhor condena a ociosidade. Vocês sabem o que é ociosidade? É o camarada ou a camarada que não tem nada para fazer e fica ociosa, fica com a cabeça vazia, com a cabeça ali sem nada. E diz um dito popular que cabeça vazia é oficina do inimigo. Olha aí, não é a oficina do Nacélio, é a oficina do diabo. Ok? Deus condena ociosidade. Por quê? Porque da ociosidade, gente, surgem algumas coisinhas que alguns de nós, se não todos, já se depararam com elas, ou já praticaram elas. Fofocas, não é verdade? Contendas, não é isso? E isso o nosso Deus abomina. Deus abomina fofoca e contenda. E isso tudo parte da ociosidade. Tem alguns mestres aí, algumas mestras aí, que mesmo ocupada arranja tempo para fazer esse tipo de coisa. Eu não consigo entender
como isso acontece. Mas existe, né? Mas Deus condena. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, fala que 6 coisas o Senhor abomina, o Senhor detesta, o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina, que é quem semeia contenda entre irmãos. Ok? E em 2 Tessalonicenses, nessa cartinha aí que está aberta, no capítulo 3, versículo 11, Paulo vai entrar com os 2 pés aí, condenando esse tipo de atitude, certo? E terceiro e último, a comunidade de Atos 2, 42 ao 47, estava desabrigada, estava carente, e daí o motivo daquela super comunhão. Comunhão a ponto de vender os bens, depositar aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartir ali aqueles bens, para que em nada faltasse a cada pessoa que ali estava. Então, a situação é diferente. Os irmãos tessalonicenses estavam vivendo dessa forma que eu acabei de pedir os irmãos para imaginarem. Vocês sabiam disso? E os irmãos tessalonicenses estavam indo por outro caminho, diferente da vontade de Deus, e longe de ser parecida, certo? Nesse aspecto, com a igreja em Jerusalém, ou com os nossos irmãos judeus. Hoje nós tentaremos ter, meus irmãos, um vislumbre do porquê Paulo escreveu essa 2ª carta, ok? E pode acreditar que o que eu acabei de dizer, essa situação de ociosidade, de não trabalhar, de ir na casa uns dos outros, de até acontecer contendas, percorre todo o pano de fundo, todo o contexto da carta, da 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós iremos tentar ter um vislumbre, certo? Dessa situação e também da circunstância em que esses irmãos se encontravam e também em que Paulo se encontrava. Amém? Amém. Glória a Deus. Formou aí o pensamento? Vamos partir agora para a introdução à 2ª. Então vamos começar aqui a introdução da 2ª carta aos Tessalonicenses. Eu gostaria de começar falando para os nossos irmãos aqui, para vocês que estão me escutando, a autoria da carta e a situação em que se encontrava o seu autor. Certo? Eu quero começar falando, obrigado, diácono do Senhor. Eu quero começar falando da autoria da carta e da situação em que se encontrava o seu autor. Bem, como está óbvio, claro, evidente, o autor da carta é... Hein? Não me assusta. Está bem aí na Bíblia. Paulo, o autor da carta é o apóstolo Paulo. E junto dele está aquela comitiva missionária que estava presente em toda a carta de 1 Tessalonicenses, que eram Silas, que é o mesmo que Silvano, ok? Silvano é a mesma coisa que Silas, Timóteo e muito provavelmente Lucas. Essa era a comitiva de Paulo e quem estava presente com ele quando ele escreveu 2 Tessalonicenses. Onde eu posso ver isso? Ora, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Ok? No versículo 3 também nós vamos ter esse tipo de informação. E também lá em Atos, capítulo 17, nós também iremos ter, a partir do capítulo 17 e capítulo 18,
de Atos nós teremos essa informação. Bem, assim como a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda também teve como lugar de redação, lugar de origem, a cidade de Corinto. Paulo estava na cidade de Corinto quando ele escreveu tanto a sua primeira carta aos Tessalonicenses, quanto essa aqui que nós estamos meditando, sua segunda carta aos Tessalonicenses, ok? Paulo estava em Corinto. Por quê? Porque Paulo ele ficou mais ou menos 2 anos na cidade de Corinto, certo? Na cidade de Corinto. Então, foi tempo bastante dele saber notícias, tanto da parte de Timóteo, como nós vimos na primeira carta, quanto de outras pessoas que nós não sabemos ao certo quem foi que trouxe informações para Paulo, para que ele pudesse escrever a segunda carta aos Tessalonicenses. Ok? Ok? Amém? Pois é, Paulo estava lá em Corinto. Uma observação para que os irmãos possam depois conferir na sua Bíblia, é que é óbvio, se você for lá em Atos capítulo 17 e 18, até o versículo 17 do 18, Paulo passou pouco tempo na cidade de Tessalônica, de Bereia e de Atenas. E ele passou mais tempo na cidade de Corinto. Então, está mais do que sinalizando que Paulo escreveu as 2 cartas de lá de Corinto. Então, essa era a situação de Paulo, ok? Essa era a situação de Paulo em que ele se encontrava na cidade de Corinto, e quem escreveu a carta foi ele e sua comitiva missionária. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos passar para frente. Agora eu gostaria de meditar com vocês, de falar um pouco sobre os destinatários da carta. Ou seja, quem recebeu a carta e a circunstância em que eles se encontravam quando receberam essa segunda carta. Amém? Como é mais uma vez óbvio, claro e evidente, os destinatários dessa carta, como está aí na Bíblia, foram os irmãos tessalonicenses. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. O ano aqui em que foi escrita a carta de 2 Tessalonicenses, se vocês lembrarem, foi o mesmo ano em que foi escrita a carta de 1 Tessalonicenses. Uma foi perto da outra, que foi o ano 51 depois de Cristo. Por que, Flávio, é necessário você dizer essas coisas? Vai acrescentar alguma coisa à minha fé? O ano 51 é importante, porque nesse período aqui não havia nenhuma perseguição imperial. Não havia nenhuma perseguição por parte do Império Romano. Perseguição que cada perseguição em que foi registrada na história, em que o Império Romano fez, gente, se você tiver um pouco de sensibilidade no seu coração, você chora ao ler cada detalhe dessas histórias macabras de perseguição do Império Romano aos cristãos no primeiro século. Eu já citei algumas delas aqui. Quando o Império Romano se propõe a perseguir cristãos, gente, é cristão servindo de tocha, cristãos servindo de tocha, cristãos espetados em estacas, embebidos em um tipo de óleo e fogo neles, e tudo isso para iluminar as festas do imperador, como por exemplo Nero. Era só uma das coisas macabrosas, certo? A outra era, infelizmente tenho que contar,
esquentar uma chapa de metal a uma temperatura altíssima e sentar mulheres despidas nessa chapa. Desse jeito. Outra, lançarem cristãos, sabe, naquele coliseu, naquela arena, de tanto que vocês assistiram, vocês sabem do que eu estou falando, para leões famintos despedaçarem crianças, mulheres grávidas, idosas, idosos, homens, gladiadores, você já, bonita, né? O gladiador, Russell Crowe, gladiador. Mas sabe o que é que um gladiador fazia, gente? Com sua espada, degolava, despedaçava, mutilava cristãos inocentes. Era isso que acontecia quando o Império Romano se propunha a perseguir cristãos. Mas só que nesse tempo ainda não havia perseguição por parte do Império. Vamos manter a atenção para cá. Ok? Ninguém entrou aqui. Certo? Mas em 51 não havia perseguição por parte do Império. Contudo, porém, todavia, havia um tipo de perseguição que esses irmãos aqui, os Tessalonicenses, estavam provando. E sabe que tipo de perseguição era? Sabe que tipo de perseguição era que os irmãos Tessalonicenses estavam provando? Perseguição, gente. Aquela perseguição comum a crentes em todos os lugares e épocas. Perseguição a crentes em todos os lugares e épocas. Que perseguição é essa, Flávio? Pelo amor de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, não precisa ir lá, se você quiser anotar, anote. Diz que aquele que deseja viver a vida cristã, a fé cristã, eu estou parafraseando Paulo ali, certo? Aquele que deseja viver a fé cristã de forma piedosa, de forma íntegra, de forma séria, necessariamente, indiscutivelmente, vai ser perseguido. Por quê? Porque nós não somos igual ao sistema mundano. O nosso código moral, certo? Não vou dizer que seja diferente, mas Deus coloca como novos homens, como novas mulheres em nossos corações de seguir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, podem ter certeza, o mundo não está nem aí. Eu sempre digo para os irmãos que Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 3, ali é o retrato mais vivo de como procede o mundo, de como o mundo age, de como o mundo se agrada em viver, está dizendo lá, seguindo a vontade da carne e dos pensamentos, seguindo o curso deste mundo que tem como príncipe Satanás. E o simples fato de nós não sermos assim, o simples fato de cristãos não serem assim, não seguir o curso deste mundo, se negarem fazer a vontade das carnes e dos pensamentos, esse simples fato já é suficiente para gerar perseguição sobre os cristãos. Perseguição em menor proporção, como também em maior proporção. Não tem nenhum império nesse mundo, mas se você voltar as suas atenções para o Oriente Médio, vocês vão ver a intolerância por parte das autoridades religiosas islâmicas. Vocês, se voltarem um pouquinho a atenção para o que os jornais dizem,
vocês vão ver também um certo tipo de perseguição por parte de algumas pessoas que querem ter um gênero diferente do masculino e do feminino. Tá entendendo? E aí vai. Esse era o tipo de perseguição que os irmãos tessalonicenses estavam sofrendo. Esse é o tipo de perseguição que todo cristão sofre em qualquer época e em qualquer lugar. E aqui, para antecipar ou para aplicar, eu quero te fazer um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo. Se você não está incomodando, salgando, jogando luz em trevas, nadando contra a correnteza, preocupe-se, avalie-se, veja como está a sua fé cristã, veja como está o seu cristianismo, porque nós estamos aqui para ser diferente mesmo. A nossa cultura é outra, a nossa pátria é em outro lugar, e não tem outra, meu irmão. Aquele que deseja viver de forma piedosa a fé cristã vai ser perseguido. Anote aí essa passagem na sua Bíblia ou no seu caderninho e abra em casa. Faça dela talvez a sua meditação da semana. Dessa semana que começa na quinta, né? Então, essa era a situação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12. Anote aí ela e faça dela a sua meditação, talvez semanal. Muito bem, esse era o tipo de perseguição que os irmãos tessalonicenses estavam passando, ok? Por parte do mundo secularizado, como eu acabei de dizer para os irmãos, e também por parte de autoridades religiosas locais, mas não imperial. Não imperial. Quarto, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o propósito da carta. Por que Paulo escreveu 2 Tessalonicenses? Por quê? Bem, eu quero começar dizendo para os irmãos que alguns assuntos que Paulo tratou, relatou, mencionou, ensinou, exortou em 1 Tessalonicenses, graças a Deus, não foi preciso Paulo voltar mais a mencionar. Por exemplo, a autoridade apostólica de Paulo. Você lembra quando o Anderson bateu forte nisso, né? Nas primeiras pregações sobre 1 Tessalonicenses? Paulo lá lutando, dizendo que ele não era um charlatão, que ele não era alguém que estava querendo ludibriar, que ele era alguém autêntico, que veio da parte do Senhor e que as palavras dele eram de fato palavra de Deus. Então, nessa segunda carta, você não vai ver esse tipo de assunto presente. Você não vai ver uma exortação de Paulo ao amor. Você não vai ver uma exortação de Paulo à santidade de forma direta. Paulo vai falar de santidade, mas de forma indireta. Por esse lado aí, que eles estavam, por causa da ociosidade, sendo insubmissos. Certo? Então Paulo vai tratar um pouquinho da santidade, obediência, mas de forma indireta. Mas não diretamente como ele tratou na primeira carta. Amém? E outro assunto, Paulo não vai voltar mais a falar sobre os que morreram em Cristo. Lembra daquela pregação sobre o que acontece depois da morte do crente? O crente aqui está aqui e o crente morreu, o que é que acontece? Acabou para ele? Lembra daquela nossa pregação? Aparentemente, Paulo resolveu o problema. Mas, assuntos como a segunda vinda e o período da segunda vinda de Cristo estavam de alguma forma mal entendidos pelos tessalonicenses. Parece que eles não pegaram bem a ideia do ensino de Paulo lá de 1 Tessalonicenses sobre
o retorno de Cristo Jesus e sobre o período em que Cristo Jesus retornaria. Então, Paulo vai tratar desse assunto aqui. Esse é um dos propósitos que Paulo escreveu essa carta. E, gente, não se sabe ao certo como notícias desse tipo, de que os tessalonicenses estavam tendo um mau entendimento sobre o retorno de Cristo, né, chegaram até os ouvidos de Paulo, já que Timóteo e Silas estavam com eles lá, e da outra vez quem trouxe notícias da cidade de Tessalônica foi Timóteo. Mas não se sabe. Mas, gente, é uma coisa assim extraordinária esse fenômeno, né, informação. Quando é para chegar, chega mesmo. Mas chegou até os ouvidos de Paulo. E um detalhe interessante é que, muito provavelmente, homens estavam disseminando falso ensino. E muito provavelmente esse falso ensino era uma distorção do ensino de Paulo sobre a segunda vinda de Cristo e sobre o período da segunda vinda de Cristo. Estava disseminando entre os tessalonicenses. Era mais ou menos assim: Jesus vai voltar daqui a pouco. Aí os tessalonicenses: Jesus vai voltar daqui a pouco? Então vou deixar meu trabalho para lá. E eu vou só viver aqui na maré mansa, sem trabalhar, esperando o retorno de Cristo Jesus. Daí a ociosidade dos irmãos tessalonicenses. Acredita isso, irmão? Jesus vai voltar daqui a pouco. Jesus vai voltar, então não preciso trabalhar. Né? Jesus vai voltar, eu não preciso trabalhar, então eu vou lá na casa do Alisson, passar o dia lá. Né? Eu vou lá na casa do Wagner, comer bolo de chocolate lá, passar o dia lá. Mas no outro dia eu vou estar lá também o dia todo. E no outro dia também. E no outro dia estava mais ou menos assim o negócio. Jesus Cristo vai voltar, então não vamos trabalhar. Vamos todo dia lá para a casa do Flávio comer cuscuz com ovo. Estava mais ou menos assim o negócio. E como nós já dissemos e eu acabei de mencionar, a consequência disso era ociosidade e também pessoas se intrometendo na vida dos outros indevidamente, fofocando, dando opinião onde não era chamado, aborrecendo seu irmão. Não é? Não tem aquele provérbio que diz: retira o teu pé da casa do teu irmão antes que ele se aborreça de ti. Né? Pois era isso que estava acontecendo. E você pode ver isso fortemente no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 10 e 11. Bem, número 5. Eu gostaria de fazer com os irmãos aqui algo interessante. Eu gostaria de traçar o esboço da carta, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu acho interessante você acompanhar na sua Bíblia o esboço da carta. Bem, eu andei pesquisando Bíblia, NVI, Bíblia revista e atualizada. Andei pesquisando comentários, certo? Andei pesquisando Bíblias de estudo e as revistinhas do Verdade para Hoje. Então esse esboço aqui, para você que está nos assistindo no YouTube, tem a chancela da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Então o esboço é mais ou menos assim. A introdução no capítulo de número 1. Você vai ver aí, se você ler do versículo 1 até o versículo de número 12, Paulo vai falar de forma introdutória. Por exemplo, nos versículos 1 e 2, Paulo vai fazer uma saudação.
nos versículos de 3 ao 10, Paulo ele vai fazer um agradecimento pela fé dos Tessalonicenses, ok? E ele encerra esse capítulo introdutório, que é o capítulo 1, com uma oração intercessora em favor dos irmãos tessalonicenses, que são os versículos de número 11 e 12. Essa é a primeira parte do esboço da segunda carta aos Tessalonicenses. A segunda parte da carta pega o capítulo 2 inteiro, ok? Capítulo 2 inteiro. Então você vai ter aí Paulo num tom de instrução nesse capítulo 2, num tom de ensino, certo? Em primeiro lugar, ele falando dos versículos, falando da segunda vinda de Cristo, nos versículos 1 a 12. Nesses versículos 1 a 12, Paulo vai estar falando do ensino sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. Ele vai reafirmar, ele vai relembrar, porque ele já tocou no assunto, certo? Já tocou no assunto em 1 Tessalonicenses. E estava mal entendido, porque lembra, eu acabei de falar que tinha uns irmãos que tinham pegado as palavras de Paulo e tinha distorcido e tinha lá feito: olha, gente, vamos cruzar os braços aí. Paulo disse que vem daqui a pouco Jesus Cristo está vindo. E Paulo vai corrigir essa situação nos versículos 1 a 12 do capítulo 2, que o tema é a segunda vinda. Então, nesses versículos ele vai reafirmar o período do retorno de Cristo, os versículos 1 e 2, e também os fatos que precederão a segunda vinda. Paulo ele vai mencionar novamente, versículos de 3 a 12. Paulo também vai agradecer mais uma vez os Tessalonicenses, aliás, agradecer a Deus pelos Tessalonicenses, e também vai dar algumas admoestações, alguns ensinos, algumas exortações. Onde está isso, Flávio? Está nos versículos 13 a 15. E ele encerra esse capítulo 2, que é um capítulo de ensino, um capítulo de instrução, fazendo uma oração pelos Tessalonicenses. Olha só, Paulo orando mais uma vez em favor dos Tessalonicenses, que está nos versículos 16 e 17. A terceira parte e última da carta, ela é uma instrução geral, uma admoestação geral sobre vários assuntos, inclusive o assunto da ociosidade, daquele cara que não tem nada para fazer e está atrapalhando a vida dos outros, por causa desse ensino errado sobre a segunda vinda. E pega todo o capítulo 3. Então você vai ter dos versículos 1 a 5 do capítulo 3, Paulo chamando os irmãos a orarem, chamando os irmãos à oração, a orarem a Deus, a orarem em favor do trabalho missionário de Paulo, a orarem em favor de suas vidas. Paulo vai estar chamando os Tessalonicenses a orarem. Orem. Vocês já notaram que oração está presente do começo ao fim na carta? Paulo orou lá na introdução, Paulo orou de novo aqui nesse capítulo 2, nesse capítulo de ensino, e no capítulo 3, Paulo chama os Tessalonicenses a orar. Muito bem. Nos versículos 6 a 15, Paulo vai dar vários mandamentos sobre como tratar membros insubmissos. Mesmo que seja eu que caia nesse dia aqui para fazer essa exposição, eu vou dizer para o vosso pastor, para o nosso pastor Anderson, para ele fazer aqui essa exposição sobre como tratar membros
insubmissos. E Paulo vai tratar disso aqui nesses versículos 6 a 15. No versículo 16, Paulo faz mais uma oração final, uma oração da carta. E nos versículos 17 e 18, Paulo faz uma saudação final, e aquela sempre presente em suas cartas, bênção apostólica, né, que você encontra no final de cada carta. Como, por exemplo, quando ele diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Aí sempre tem assim no finalzinho, amém, né? Vai assim encerrar a carta. Então, esse é o esboço da segunda carta aos Tessalonicenses. Eu quero que você grave bem, certo? Esse esboço. Espero que você tenha anotado. Se você não tiver anotado, olhe para a divisãozinha da sua revista e atualizada, ou da sua NVI, ou se você receber a literatura Verdade para Hoje, olhe também lá. Não é bicho de sete cabeças. Olhe lá, estude, porque essa divisão vai percorrer as exposições de 2 Tessalonicenses. Amém? Portanto, para concluir, meus irmãos, aqui essa introdução da segunda carta aos Tessalonicenses, esse será o mapa que nós iremos ter em mãos, certo? Para explorarmos essa segunda carta aqui de Paulo aos Tessalonicenses. A nossa oração, minha e do Anderson e do Nacélio, é que os irmãos estejam intercedendo por nós que iremos fazer aqui as exposições do texto. Amém? Orem por nós, meus irmãos. Não é fácil expor o texto das Sagradas Escrituras. Você tem que se certificar de que nenhuma palavra que está saindo aqui seja sua, está entendendo? Seja um ensino meramente seu, alguma invencionice da sua cabeça. Às vezes bate desânimo, né, Anderson? Às vezes a gente fica desanimado. Às vezes a luta do dia a dia tenta barrar a gente. Então a gente pede. Aqui eu estou aqui em nome do Anderson, do Nacélio, pedindo aqui a intercessão dos irmãos em nosso favor. Nós iremos estar intercedendo em favor de vocês, e também vocês estarão intercedendo uns pelos outros, para que essa palavra encontre solo fértil em cada coração. Primeiramente no meu, que o primeiro ouvido aqui, está bem pertinho aqui, é o meu, da minha boca, né? Então vem para mim primeiro, depois está indo para vocês. Então que encontre solo fértil aqui no meu coração. Que encontre solo fértil no seu coração a palavra do Senhor. E eu creio, meus irmãos, na promessa do Senhor, que diz que a sua palavra, ela não volta vazia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, que o Senhor em Cristo nos abençoe nessa empreitada. E quarta-feira que vem, o Anderson, o pastor Anderson, estará aqui fazendo a exposição do capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. Amém?